O fato de termos Cristo não nos tira desse mundo. Ele nos livra de males, mas o mundo que está caindo, a gente está dentro dele. A nossa alegria não é termos uma bolha, a nossa alegria é termos o Senhor que nos fortalece. Neste vídeo, somos convidados a pensar sobre a vida, a fé e o amor de Deus de um jeito claro e direto. A mensagem fala ao coração e nos lembra do quanto precisamos da graça e da presença de Deus todos os dias. Assista até o final e não deixe de compartilhar para abençoar mais pessoas. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo foi a última que ele escreveu na sua vida. Lembre-se que Paulo era um perseguidor da igreja, um fariseu formado aos pés de Gamaliel, reconhecidíssimo dentro da cultura da religião judaica, era cidadão romano, nascido numa província romana, reconhecido como cidadão romano, falava 5 idiomas, culto, versado na cultura também e na filosofia grega, um homem que era reconhecido dentro da sua cultura, dentro da sua religião, com o seu green card reconhecido pelos romanos e com a sua sabedoria e inteligência para dialogar com qualquer grego. Um homem que tinha tudo que qualquer um poderia ter e na sua idade como jovem, diferente de qualquer outro na sua idade. O genro que todo judeu gostaria de ter. Como era zeloso da sua religião, era perseguidor da igreja. E ainda tinha todos os religiosos e toda a tradição judaica dando tapinha nas suas costas, dizendo: vai lá, garoto, que você está fazendo o que deve ser feito. É ele que leva, por exemplo, Estevão, o primeiro mártir no livro de Atos, a morrer apedrejado, por ser um cristão e pregar o evangelho. E diz o texto que Paulo consentia e tinha a satisfação de fazer o papel de um judeu perseguindo a igreja de Cristo. Diz o texto que as vestes de Estevão, ensanguentadas, foram jogadas aos pés de Saulo, ainda não tinha trocado seu nome. E ali estava alguém consciente de que fazia o melhor. Porém, no capítulo 9 de Atos, ele se encontra com Cristo. Vê Jesus, uma grande luz que o cega, e ele se converte. Ele vai, e o Espírito de Deus diz a ele: vai até a cidade de Damasco, para onde você vai, na rua direita. Tem até uma música evangélica dos originais do samba: do lado direito da rua direita. Lembra desse hino? Então, foi Paulo com o Mussum e a galera que escreveram: vai na rua direita, procura o Ananias, e ele vai falar com você. E aí Deus fala com Ananias, né? Vai deixar Ananias sem saber. Ananias, Paulo vai vir para cá, o Saulo vem aqui. Não traz o cara aqui, ele é perseguidor, relaxa. Relaxa que ele vai saber o que significa sofrer pelo meu nome. O que significa essa jornada nessa vida pelo meu nome. E ali Paulo encontra Ananias, Ananias ora por ele, as escamas caem dos seus olhos. Paulo passa por um processo de cerca de 14 anos, que eu vou querer conversar muito com ele, tem a eternidade inteira, né? No céu tem, novo céu, nova terra, tem a eternidade toda para conversar. O que aconteceu durante esses 14 anos, o quanto ele aprendeu, pensou, repensou, bateu cabeça, ressignificou todo o conhecimento do Antigo Testamento nas lentes do Evangelho, nas lentes de Cristo, e se tornou o principal doutrinador do Novo Testamento. Os fundamentos da igreja que a gente prega vieram do apóstolo Paulo. Timóteo é um dos seus discípulos que na sua segunda viagem missionária ele o conhece e deixa Timóteo na cidade de Éfeso, pastoreando a comunidade de Éfeso. Você aprende muito lendo a carta aos Efésios e aprende muito sobre essa relação de Paulo com Timóteo, lendo as epístolas que ele escreve a Timóteo. Essa aqui é a última. Paulo já tinha passado pela primeira etapa de julgamento, a primeira audiência de julgamento em Roma. A guilhotina estava preparada para ele. Ele escreve essa carta preocupado e ensina várias coisas a Timóteo, mas ele está consciente de que a vida dele está sendo entregue como oferta. Ele sabe que seus dias estão contados. As palavras dessa carta, elas são recheadas de uma emoção, de uma agonia e de uma paixão pelo reino de Deus sem igual. Aliás, você devia se matricular no segundo semestre na nossa escola, na MT, e vir estudar. Conhecer essas coisas faz a gente mergulhar no texto bíblico com outra profundidade. Essa semana, lendo essas palavras, eu me emocionei de novo, de imaginar Paulo ali na prisão, escrevendo as suas últimas linhas,
para o seu discípulo, e Timóteo estava sendo meio que pressionado no seu pastoreio, porque ele era discípulo de um cara que estava preso. Lembre-se que muita gente não aceitava Paulo como apóstolo. Lembre-se do que ele fala aos coríntios, as pressões, porque ele não andou com Jesus, o preconceito, apesar de todo o conhecimento que ele tinha. Paulo também não era um cara fácil, ele batia de frente, tinha gente que não gostava dele mesmo, e aí ele vai preso, e muita gente o abandona, tomara que morra logo. Coisa de crente, crente faz isso, nós fazemos isso, nós somos excelentes para querer que alguém morra, e dizer que aquilo é justiça de Deus. Nós, o povo que prega a salvação. Mas deixa isso para um outro dia, que hoje é para assoprar, não é para morder. Me ajuda, Senhor. E aí então o Timóteo é pressionado. Aquele lá que é o teu mestre? Pressionado. Aquele que é o teu mestre, aquele que é o cara com quem você anda. Você é jovem demais, você não serve. Ele te colocou aqui, mas você não serve para pastorear. E Paulo diz a ele: não, ninguém despreze a tua mocidade, seja o exemplo. Timóteo estava num momento de pressão, e Paulo escreve essas últimas palavras. A gente está no final da carta. Eu gostaria que você mastigasse comigo cada uma dessas palavras que a gente vai ler agora. É emocionante ler essas palavras, entendendo essa história. Ele queria ainda ver Timóteo antes de morrer. A gente não sabe se isso aconteceu. E ele escreve: empenhem-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas é um cara que estava junto com Paulo quando ele escreveu as cartas a Colossenses, a Filemon, era um companheiro de Paulo. Mas ele amou o presente século e me abandonou. Se foi para Tessalônica. Crescente, que a gente não sabe direito quem foi para Galácia. Tito, esse a gente conhece, era um outro discípulo igual a Timóteo. Esse foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Lucas, o que escreveu o Evangelho de Lucas. Aliás, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos. Lucas viajou com Paulo nas viagens missionárias. Lucas relatou muitos dos fatos que a gente lê em Atos sobre Paulo. Quando você assiste aquele filme Paulo, o Apóstolo, você vê essas cenas, os últimos dias de Paulo na prisão, e Lucas ali junto com ele, visitando ele todos os dias, trazendo notícias das igrejas e levando notícias para os irmãos. Só o Lucas está comigo. Encontra o Marcos e traz ele junto com você, pois me é útil para o ministério. Sabe quem é o Marcos? O mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. E esse Marcos estava junto com ele na primeira viagem missionária. Ele e Barnabé foram para a Ásia e o Marcos foi junto. Marcos, quando escreveu o Evangelho, deve ter muito mais histórias na cabeça para contar. Aliás, é um dos principais caras que eu quero conhecer. Esse tem muito para contar. E o Marcos, ele foi embora, ele fugiu na primeira viagem com medo, porque Paulo e Barnabé apanhavam muito. Quando chega na segunda viagem, está lá em Atos 16, o Barnabé chega com o Paulo: vamos viajar, vamos para a Ásia de novo, vamos, e o Marcos vem junto. E o Paulo fala: o que esse moleque está aqui de novo? Não, ele abandonou a gente, deixou de carregar as malas, não ajudou, ainda fugiu, é muito frouxo, não dá. Brigaram, Paulo e Barnabé brigaram, que se separaram. Barnabé pegou Marcos e foi para Chipre, e o Paulo partiu em viagem, depois foi lá para Macedônia. Muito interessante isso. E no fim da vida a gente não tem essa cena descrita, mas deve ter tido dia em que o Paulo encontrou Marcos de novo e falou: Marcos, me desculpa, eu fui muito duro com você, sabe que eu sou meio casca grossa. E o Marcos deve ter falado: desculpa, Paulo, eu também pisei tanto na bola. Eles se reconciliaram, porque Paulo falou: traz o Marcos com você, porque ele é muito útil para mim. Que legal isso. Isso é coisa de igreja, isso é coisa de irmãos mesmo. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Tíquico era um mensageiro de Paulo. Paulo mandou ele para Éfeso, mandou para Colossos, para os Colossenses: vai lá, ajuda a igreja, faz isso. Era um dos participantes do ministério de Paulo. Quando você vier, traga a capa que eu deixei em Troade. Essa foi a cidade onde Deus visitou Paulo antes da segunda viagem e disse: você vai para Macedônia, é para lá que você vai ministrar. Ele deixou lá na casa de Carpo, tinha um amigo que hospedou Paulo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Naquela época não havia livro, a gente traduz como livro, mas eram escritos. Esses pergaminhos a gente não sabe o que tinha neles.
se era algum estudo de Paulo, ele não fazia estudos ou alguma carta não enviada? Vamos ter chance de perguntar na eternidade. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Himeneu e Alexandre são dois caras que são citados também na primeira carta de Paulo. Eles eram blasfemadores. E Paulo diz que repreendeu e o cara não quis aceitar. Tome cuidado com ele, você também, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Tem os amigos e tem os que não são muito amigos. Na minha primeira defesa, aqui ele fala da primeira audiência que ele teve. Ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Dê saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Legal, né? Priscila e Áquila, irmãos. Aí está Prisca, mas o nome dela é Priscila. A casa deles era um refúgio de gente perseguida. Eles eram acolhedores. Eles eram irmãos, um casal que Paulo conheceu em Corinto e foram muito importantes no desenvolvimento da obra das igrejas por onde passaram, nas cidades que moraram e no ministério de Paulo. Erasto ficou em Corinto e Trófimo deixei-o doente em Mileto. Trófimo era um outro mensageiro de Paulo, alguém que junto com ele fazia a obra. Esse Onesíforo, a gente encontra ele na carta aos Romanos. Ele era tesoureiro em Jerusalém e provavelmente da comunidade, e a família dele acolheu Paulo. Paulo ficou na casa dele. Também um outro irmão que fazia parte desse corpo de Cristo espalhado pelo mundo, que perseguia cristãos naquela época. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Aí esses caras a gente não conhece. Eubulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. E aí a carta acaba. As últimas palavras antes da sua morte. Depois que Paulo se converte e passa a ser um pregador do Evangelho, ele que perseguia cristãos passa a ser perseguido. Prisões, naufrágios, perigos entre patrícios, entre amigos, entre gente que o nega, apedrejamento. Ele conta na segunda carta aos Coríntios toda a trajetória, a saga dele. Desceu na cidade de Damasco fugindo por um cesto. Foi uma vez castigado com tanto apedrejamento que estava semi-morto. Deve ter passado meses em recuperação. Passou por chicoteamentos 4 vezes. Ele diz nessa carta: por 4 vezes eu recebi 40 açoites menos um. Parece que naquela época diziam que um ser humano não suportaria 40, então eles davam 39, para ser mais humano. Enfim, passou por prisões, passou por naufrágios em meio a prisões, agora preso. E ele diz essas palavras: mas o Senhor, negado, abandonado, ninguém testemunhou a seu favor na primeira audiência, escrevendo para os seus amigos, mandando saudações e dizendo: mas Deus me fortaleceu, e eu não fui tragado pela boca do leão, e Ele vai me levar a salvo para o seu reino celestial. Essa é a nossa vida, irmãos. Depois que você disse sou de Cristo, você entrou nessa loucura. Porque você sabe, se você não tivesse o senso de honestidade e justiça que você tem, você já tinha resolvido a sua parada. Tem jeito de resolver seu problema financeiro. Tem muitos métodos nessa terra que te ajudam a arrumar dinheiro.
Se você não tivesse o senso de honestidade que você tem, você já tinha dado um jeito para consertar a sua empresa. É por isso que você sofre, porque você é um cristão. Aliás, o problema que você tem com a sua esposa ou com o seu esposo, se você não tivesse o senso de união espiritual de Deus, de fidelidade, de uma só carne, como Cristo é com a sua igreja, e você tivesse os conceitos que esse mundo tem, já tinha dado um pé, né, no traseiro dele ou dela. Você sofre porque você crê em Cristo. É porque cremos em Cristo que temos oposição nesse mundo. E entendemos o que é sofrer nesse aspecto, porque somos de Jesus e andamos na contramão de um sistema. Entendemos que temos uma missão, que somos luz e estamos no meio das trevas, que somos sal e estamos no meio de um mundo podre, e por isso também sofremos, mas Deus está conosco. Às vezes a gente acha que vou fazer uma campanha de oração para Deus vir e olhar a minha dor, eu vou fazer alguma coisa para que Deus venha e me socorra. Irmão, não pense nisso. Deus não vem, Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele habita em você e você é templo da sua presença. Ele não está distante, Ele não precisa de uma pirotecnia para que Ele veja, Ele não precisa que você sapateia para que Ele te entenda, e nem que você o invoque para que Ele venha, porque nós estamos nele e não podemos sair da sua presença. Se formos até os confins da terra, colocarmos a nossa cama no Hades, até ali a sua mão me guiará, porque Deus está em todos os lugares, e antes de pedirmos, Ele já sabe o que necessitamos, e a palavra nem chegou à nossa boca, e Ele já conhece toda, porque eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Eu sei que a gente está passando por um perrengue, mas isso não significa que Deus nos abandonou, significa que esse é um mundo de dor, mas Ele me fortaleceu, disse Paulo, e eu não vou morrer antes da hora. Até o dia que Ele quiser, Ele vai me levar a salvo. Mas se Ele morreu, não está a salvo. A morte é a melhor coisa que pode acontecer para nós, irmãos. Porque a pior coisa que o diabo pode fazer para nós, que ele pensa que é trazer morte a esse mundo, ela é só a porta de entrada para a eterna vida. Eu sei que é ruim a separação e termos saudade de quem estava conosco. Essa é uma dor. Mas a consciência de que somos dele eternamente, é porque estamos com Ele todos os dias até a consumação dos séculos, e estaremos eternamente com Ele. No meio da nossa dor, Deus está conosco. Deus está com você no meio da sua batalha. Se você me perguntar, então se Deus está comigo, por que está acontecendo tudo isso? Essa pergunta está errada. A sua pergunta está errada. É que você acha que se Deus está com você, Ele deveria ter te colocado numa bola de vidro, onde o oxigênio fosse puro, onde sua unha não encravasse, que Ele te tratasse como um bibelô, que Ele te tratasse como um menino mimado, que tudo desse certo na sua vida, e que você olhasse para os outros dizendo, está vendo, eu tenho Jesus, nada dá errado na minha vida. Só que esse mundo não existe. Esse tipo de fé que você tem, implantaram dentro de você, dizendo a você que se você tivesse Jesus, nunca mais você teria problemas. É por isso que você está cansado de igreja, e é por isso que você está machucado com a comunidade cristã, e por isso você fez tanta coisa e orou tanto, e se decepcionou porque Deus não te deu o que você quis. Mas Deus não existe para nos mimar com o que queremos. Esse mundo é um mundo de pecado, e a Bíblia diz que ele caminha para o fim, e que o amor de quase todos esfriará, e vai se multiplicar a iniquidade, e será pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, e reino contra reino. Mas Ele está presente no meio da nossa dor, porque essa vida é uma grande dor. O fato de termos Cristo não nos tira desse mundo, Ele nos livra de males, mas o mundo que está caindo, a gente está dentro dele. A nossa alegria não é termos uma bolha, a nossa alegria é termos o Senhor que nos fortalece, é saber que Ele está presente, é saber que Ele está todos os dias conosco, e que Ele traz a sua palavra que molda nosso pensar e alivia as dores do nosso coração. É a palavra dele que vem e diz para a gente, estou presente. Paulo não vai para a Ásia, vai para a Macedônia. Você está preso, mas eu estou aqui com você. A obra que eu coloquei nas suas mãos está andando, as igrejas estão indo.
Não pense que você terá as coisas acontecendo do jeito que você quer, mas saiba que eu estou com você. Esse é um choque de realidade, que muita gente diz que não dá, então não adianta servir a Deus se eu continuo tendo males. Mimados vão pensar assim, mas quem compreende que esse é um mundo que depois da queda do Éden caminha para o fim, como está em Apocalipse, e sabe que esse é um mundo em decadência, é feliz porque conhece o alívio do reino de Deus em meio à dor. Deus está com você, meu irmão. Tem alguma coisa errada comigo, Zé? Deus está comigo? Relaxa, tá. Na verdade Ele não está conosco, é nós que estamos nele, porque Ele está em qualquer lugar. Para onde me irei da presença do Senhor? Não dá para fugir, você não consegue fugir dele. Mas eu estou desempregado, Deus está com você, não vai te faltar nada. Ele vai te guardar, Ele vai te levar seguro, porque você é dele. Quer você tenha dinheiro, quer você não tenha. Por isso Paulo disse, aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei ter dinheiro ou não ter dinheiro, ser honrado ou humilhado. Em qualquer situação eu tenho experiência. Tudo posso naquele que me fortalece. Já passei por prisões, já passei por açoite, já passei por perseguição, já passei por naufrágio. Ele está comigo. Carrego no corpo as marcas do Evangelho, os sinais das chibatadas, as cicatrizes estão aqui para mostrar que Deus me fortalece. Que mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, Deus está comigo. Nesse mundo de dor, a graça de Deus está manifesta no seu Espírito em nós e na sua palavra. E eu preciso dizer para você, calma, segue aí. Você não sabe o que virá amanhã. Você não consegue enxergar o dia de amanhã. Desliga um pouco esse seu pensamento acelerado de ficar, e se, e se, e se, e se, e se. Não existe se. Não tem isso. O que tem é Cristo habitando em você. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós andamos na certeza de que tudo vai dar certo. Não, de que Deus está comigo. Seja certo esse mundo ou esteja errado, eu sou dele e ele é meu. E depois disso, esse texto mostra para a gente uma outra coisa que eu fiquei maravilhado. Tantos nomes que Paulo cita. Porque além do seu Espírito habitar em nós, a sua palavra habitar em nós, o verbo estar em nós, além da sua presença, dos sinais da sua presença, do alívio, da cura, das situações em momentos, das portas que se abrem, e a gente fala, só pode ser Deus. Além das percepções espirituais de que Deus está presente na nossa vida, e da sua palavra que é a verdade dentro de nós, Ele ainda nos deu a comunidade de irmãos. E Paulo aqui cita pessoas onde ele morou, gente que o recebeu, gente que contribuiu com o seu ministério, amigos do ministério, Timóteo, Tíquico, Lucas, Marcos, gente que hospedou Paulo e que viajava junto com ele, os camaradas, os companheiros, para quem ele podia dizer, ore por mim, e outros diziam, estamos orando por você. Isso aqui é um milagre, irmãos. Isso aqui é um milagre, Deus nos deu uns aos outros. A comunidade dos irmãos é também parte do alívio de Deus para nós no meio da jornada. São os amigos que nos apoiam, e eles são gente de Deus. Sabe quando você fala assim, eu vou na igreja para buscar o Senhor? Você veio aqui buscar o Senhor? Olha para o seu lado, porque Ele está habitando dentro dessa pessoa que está do lado de você. Não precisa procurar muito, se você olhar para o lado, Ele está dentro dessa pessoa, e também está dentro de você. Somos uma comunidade do Espírito Santo. Nossos dons, nossa palavra de sabedoria, conhecimento, nossa oração, os nossos dons são para nos abençoar. Por isso vivemos em comunidade. A gente não vem para cá porque esse lugar é a igreja. Esse lugar não é a igreja, mas nós somos a igreja. A gente está aqui porque a gente se relaciona. Você não consegue ser igreja sozinho, porque você não dá e não recebe. O seu pão é só seu e não é nosso. E o Pai é só seu, não é nosso. Por isso que o cristão não é um egoísta. Ele vive em comunidade porque ele sabe repartir, dar e receber. Nós oramos aqui por irmãos nossos. O Vagnão estava dizendo, quem irá por nós? Essas pessoas que mandaram os pedidos perguntaram, tem alguém aí
Tem alguém aí? Porque basta a gente dizer que temos um departamento de oração, a gente recebe pedidos de oração em tudo quanto é lugar do Brasil. Agora, a gente não pode fazer isso como marketing eclesiástico. Esta é uma igreja que ora, ou a igreja disso ou daquilo. Isso é besteira. Nós fazemos isso de verdade. Você precisa sair daqui cada domingo com o teu coração apertado. Um irmão nosso, ou parente de um irmão nosso, amanhã começa uma radioterapia com câncer de próstata. Eu nem sei quem é, tem misericórdia dessa pessoa, Senhor. Porque quando ela está passando dor, eu estou aqui apoiando ela. Se ela quiser me conhecer, eu estou orando por ela. Porque eu sei que o dia que eu passar tem um irmão orando por mim, porque isso é comunidade de Cristo. Se eu puder dar alguns conselhos quanto a isso, eu diria a você: cuide do seu irmão. Cuide da pessoa que está ao teu lado. Ele é um presente de Deus para você. Eu sei que você já passou por igreja de gente que se aproveitou de você, se contou o problema, ele usou aquilo contra você. Eu sei. O problema não é o que aconteceu, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Nós podemos ser pessoas reclusas e individualistas e não sermos uma comunidade. Primeira opção. Segunda, ou quando alguém contar, a gente fazer as mesmas coisas. Nós temos que vencer essa infantilidade da fofocaiada e sermos gente que entende a dor uns dos outros. E quando eu dou a mão para orar por alguém, eu dou de verdade. E quando eu digo para alguém quer que eu ore por alguma coisa, não é porque o pastor falou, é porque eu sou irmão dele. Você não sabe a dor de alguém que está aqui ao seu lado, fora essas que foram ditas. Eu sei de várias porque eu converso com muita gente. E às vezes eu fico ali atrás, o pessoal vai chegando, e eu sei que eu tenho que abraçar aquela pessoa, cumprimentar aquela pessoa, fora aqueles que a gente é amigo e encontra, aqueles que eu vou perguntar como é que você está, como é que a coisa está andando, como é que está a sua família, como é que está o seu filho, como é que está o seu marido, como é que está a sua esposa, como é que está a situação que você está andando. Porque nós somos irmãos. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer, irmão? Quem vai fazer? Cuide do seu irmão. Seja de verdade irmão dele. Resolva os seus problemas. Faz uma terapia. Vai lá nos psicólogos, faz um aconselhamento. Toma uns remédios. Aí, irmão. Os psiquiatras indicam, tem vários bons, que vai deixar a tua cabeça mais normal, para você tratar as pessoas melhor. Para você vai ser bom também, você vai dormir melhor. E vai acordar descansado. Vai ser bom até para os seus cachorros, para os seus gatos, todo mundo vai agradecer. Cuide de você, cuide de quem está ao teu lado. Ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Porque no dia da sua dor, Ele é o seu apoio. É um presente de Deus. Isso aqui é um presente, isso aqui é um milagre de Deus num mundo que ninguém se preocupa com ninguém. Isso aqui é um milagre de Deus. É muito ruim envelhecer sem amigos. Muito ruim. A vida nos dá poucos amigos, de verdade. Mas o reino de Deus nos oferece muitos, de verdade. E antes de você perguntar se tem alguém aqui para me ajudar, pergunte: Senhor, quem eu posso ajudar? Porque essa é a comunidade que reparte. Isso aqui é um presente de Deus para nós. A sua família é um presente de Deus para você. Os seus filhos são um presente de Deus para você. Seja paciente com eles. Eles não entendem, são adolescentes. Entra no quarto dele, conversa, entra no mundo dele e dela. Deixa eles falarem, ouça. Não fica apontando o dedo dizendo que não é assim, que não é assim. Tenta entender a cabeça dele, o universo que ele vive, nas redes sociais, na escola. Para ele aquilo é o maior problema do mundo. Não trate como se ele fosse um imbecil. Ele não é, ele é um jovem, um adolescente que está se formando. Você também já passou por isso. É que na tua idade não tinha tanta coisa. Na tua idade não tinha tanta pornografia na televisão. Na tua idade não tinha rede social. Na nossa época, quando nós éramos jovens, não tinha essa loucura que a gente vê hoje. Não tinha tanto assédio. Não tinha tanta pressão. Na época que eu era jovem, a gente tinha que descobrir, parece que tem um rapaz aqui no bairro que fuma maconha. Hoje, você não encontra remédio e encontra maconha em qualquer lugar. Você não encontra remédio, você não encontra lugar para você, você não encontra lugar para o seu filho na escola. Mas a boca de fumo tem um lugar para você. Aliás, eu acho que quando me perguntam assim, você acha que deveria legalizar a droga? Eu falo, acho que deveria legalizar o ensino.
deveria legalizar a segurança, deveria legalizar a saúde pública, deveria legalizar, porque a droga não precisa legalizar, já todo mundo já, você compra onde você quiser. Ela é mais real do que você pode se imaginar. É o seu filho. O dia que ele casar, você vai querer ver os seus netos. E é a coisa mais legal que tem. Deve ser, eu espero. Eu quero ser avô. E quando o seu filho começar a crescer, e a sua filha, não fique pensando, não vejo a hora de sair da minha casa. Que no dia do seu casamento, ele te abrace e chore e diga obrigado, pai. E não veja a hora de trazer o filho dele no domingo para almoçar na sua casa e ele pular na sua cabeça. Porque ele é seu filho. E você que é filho, o seu pai e a sua mãe são presentes de Deus para você nesse mundo de dor que a gente vive. É o alívio. Entende a gente um pouco, nós somos pais, a gente é mais velho, é outra cabeça. A gente é mais turrão, mais atrasado, demora um pouco mais. Mas calma, tenha paciência. Porque foi o seu pai que cuidou de você. Bem ou mal, turrão, cabeçudo ou não, tua mãe te carregou na barriga, trocou sua fralda, limpou seu cocô, sabe, fez tudo por você. Eles te amam. Tenha um pouco de paciência, porque o dia que eles morrerem, você vai carregar um monte de culpa. Pelo que você não fez, pelo que você deixou de fazer. Não faz isso. Não maltrata quem te deu amor. Porque eles são um presente no meio do sofrimento, como são os amigos, como é a igreja. São os irmãos. Por que a gente nega amor? Por que a gente nega compreensão? Por que a gente dá dinheiro e presente e nega a atenção, nega os ouvidos, nega o abraço, nega perdão? Essas são as coisas que Cristo nos deu. Por isso que eu não acredito em igreja que fica pregando prosperidade. Nós não vamos ser assim. Eu não quero que você encha o bolso de dinheiro porque você vem na casa da rocha. Eu quero que você encha a sua casa de amor, compaixão, misericórdia e graça. Dinheiro você ganha e perde. Dinheiro você rouba. E o Filho de Deus pode ter dinheiro e pode não ter. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não tenho fé para ter dinheiro. Eu quero Cristo na minha vida. Para de brigar com seu filho e com seu pai por causa de dinheiro. Pais e filhos são presentes de Deus uns para os outros, no meio do sofrimento. Assim também o casamento. Eu fico ali atrás assim, ó, e fico só observando. Irmão, quando você for com a sua esposa para a igreja, não para a igreja, para qualquer lugar, não ande na frente dela e não anda atrás dela. Anda do lado dela. Dá o seu braço para ela. Deixa ela saber que ela é sua. Cuida dela. Quando seus filhos casarem, você vai ficar só com ela. Deus deu ela para você como um presente de Deus. Ela é um alívio para você no meio desse mundo de dor. É o que você semeia que você colhe. É o amor que você dá que você recebe. Cuide dela como Cristo cuida da igreja. Seja mais compreensivo. E você que é esposa, fala menos, irmã. Menos. Baixa o volume, desliga às vezes. Às vezes você fala demais, ele não aguenta. Ele também chega do trabalho pressionado. Ele está louco para sair da empresa que ele trabalha, porque lá ele é achincalhado e tratado como um lixo. Mas ele tem que botar comida dentro de casa. Daqui a pouco ele está tomando remédio com síndrome de pânico, porque essa é a dor do mundo de hoje, irmão. Para a gente carregar essa porcaria no bolso, que a gente acha que é a tecnologia, tem um chinês aqui morrendo de fome para fabricar isso aqui, ó. E tem um empresário pagando um salário de porcaria para o cara costurar a calça que você tem. O lenço que você comprou foi produzido lá em Monte Sião e aquela tiazinha que costurou ganhou R$5 em cada um. E você pagou R$200 na Oscar Freire. E um monte de gente está achincalhando aquela coitada como se ela fosse uma escrava, para que você viesse e mostrasse para os irmãos que você prosperou, porque você tem um produto melhor. Esse mundo é o cão. Nós não estamos no mato sem cachorro. Se nós estivéssemos no mato sem cachorro, seria bom. Nós estamos no mato e com o cão. Ele está conosco todos os dias, até que Deus o consume no final do século.
Não briga com a tua mulher por causa de dinheiro, não briga com o teu marido por causa disso. Não briguem por causa dessas coisas, sejam gratos pelo que Deus deu. A família é um presente de Deus no meio dessa dor. Vamos puxar um pouco o pino da panela de pressão, sabe? Alivia um pouco a pressão que está lá dentro. É um presente de Deus para nós. A igreja é um presente de Deus para nós. A gente não tem cargo na igreja para ser melhor do que o outro irmão. Para com isso, irmão. Você tem essa síndrome, esse problema de ser melhor, ser pior, vai fazer uma terapia, vai, sabe? Você tem preconceito com estou para psicólogo. Tá bom, toma um rabo de galo antes de entrar na igreja. Pronto, você já calma, você já vem mais tranquilo. É pinga com cinzano, não é? Você já dá uma relaxada, oi irmão, beleza? Já que a bebida é lícita, né? Então, pode, então. Piada. Mas, irmãos, pense que a comunidade dos discípulos de Jesus, ela também é parte do alívio das dores desse mundo. Aqui é o lugar que a gente pode ter amigos sinceros. Aqui é o lugar que as esposas têm amigas sinceras e os homens têm homens amigos sinceros, que não fazem negócio para tirar alguma coisa um do outro, são de verdade cooperadores, porque não estão ávidos por dinheiro, mas sim pelas suas famílias e pelo próprio reino. No meio da dor que a gente passa, esse texto de Paulo, para mim, ele mostra uma fotografia de alguém que falou: que bom, estou acabando a minha jornada, estou completando a minha carreira, mas eu guardei a fé, Deus está comigo, vai me levar salvo para o seu reino celestial, passei por vários perrengues, mas Ele nunca me abandonou, e o dia que Ele me chamar eu vou, enquanto eu estiver aqui eu vou servi-lo. E aqui nessa terra eu tenho irmãos, eu tenho amigos, gente que me acolheu, gente que eu acolhi, gente que me ensinou, gente que eu ensinei, gente com quem eu reparti, gente que repartiu comigo. Nesse mundo que é um colapso e caminha para o fim, nós encontramos a Cristo. Nós encontramos a Cristo porque na verdade foi Ele que nos encontrou, éramos nós que estávamos perdidos, não Ele. Ele nos encontrou, nos colocou no seu reino, nós encontramos uns aos outros, nós nos encontramos como pessoas e falamos: obrigado, Senhor. Por isso que eu não creio na igreja como um lugar que você vai frequentar. Deixa eu ver se eu acho gostoso aqui, se o que o pastor fala eu gosto, se a música é legal, se o volume não é muito alto, se a cadeira é confortável, se o departamento infantil funciona, se tem um lugar para estacionar o carro, se o ar-condicionado gela. Estou gostando. Isso aqui não é um produto para você escolher numa prateleira, como um restaurante ou um posto de gasolina. Isso aqui é gente de verdade, isso aqui é vida de verdade. Isso aqui é um presente de Deus para nós repartirmos coração com coração, para nós orarmos uns com os outros, para nós nos relacionarmos como irmãos, e isso aqui começar dentro da nossa casa, porque nossas famílias, matrimônio, filhos, relações, começam em Cristo, começam no Senhor, e quiçá a gente vai envelhecer, porque essa igreja aqui vai passar, todos nós vamos envelhecer, daqui 50 anos, se Jesus não voltar, talvez 80% de nós não estejamos mais aqui. Mas olha que legal, nossos filhos vão estar aqui, eles vão ter se casado uns com os outros, vai ter um monte de compadre e comadre aqui, e nossos netos vão estar aqui correndo no departamento infantil, não sei se vai ser aqui, em outro prédio, não sei. E seja lá quem seja que for o pastor, vai surgir daqui, do nosso meio aqui. Um dos nossos líderes, alguém que entendeu isso e que Deus falou: agora você vai continuar porque o Zé está velho. Ele está falando muita besteira, vai outro. Se bem que se fosse pela besteira, ele já tinha me substituído. Mas você entende o que é a comunidade de Cristo? E como isso aqui é uma bênção para nós? A gente tem que ser muito grato. Temos que ser muito gratos a Deus. Troque sua murmuração por gratidão. E assim, quando a gente sai daqui ou vem para cá no domingo, com o nosso coração cheio: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está comigo. Amanhã, segunda-feira, começa mais um dia de trabalho. Vou ter que enfrentar. Vai soar o gongo de novo, plém, coloca o protetor bucal e vamos outra vez para a luta. Mas o Senhor está comigo. Se eu der um supapo, ou se eu levar Deus está comigo.
Às vezes a coisa não acontece como o meu coração quer, mas meu coração também é enganoso, não dá para depender só dele. Deus sabe mais do que a gente. Tem caminhos que parece que está torto e não está, irmão. E tem caminhos que a gente acha que estão tão retos, a gente dá com a cabeça no muro. Menos. Você está na mão de Deus, Ele está com você e vai te levar a salvo para o reino celestial. E vamos ser gratos pela igreja. Vamos desenvolver nossa relação como irmãos, como família. Gratos a Deus pela sua presença em nós, pela sua palavra, pela comunidade de Cristo, que são dádivas dos céus no meio da nossa jornada de sofrimento. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por isso. Dê a mão para o seu irmão diferente. O irmão que está aí no corredor também. Vamos orar juntos. Ore por ele, ore pela sua família, ore pela igreja. Vamos começar primeiro a agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Senhor, nós te bendizemos e nós te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos achou. Como Paulo, achávamos que estávamos no topo, sabíamos tudo, tínhamos tudo, mas estávamos perdidos no nosso pecado, Senhor. Na maldade que há no mundo, na iniquidade, na desilusão, na falsidade, na mentira, o Senhor nos encontrou. Completa a Tua obra em nós a cada dia pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Nos transforma, Senhor. Nosso coração é duro, a gente é cabeça dura, a gente faz o que não quer, a gente maltrata às vezes, sabe, Senhor, maltrata nosso pai, maltrata o nosso filho, nossa esposa, nosso esposo, a gente nega amor, Senhor. A gente oferece dinheiro e nega compreensão. A gente dá presente e nega atenção, Senhor. A gente dá roupa nova e nega o nosso amor. Nos perdoa, Senhor. Conserta essa nossa cabeça, porque isso aqui é um presente do Senhor para nós. Obrigado. Obrigado porque mesmo sendo imperfeitos e pecadores, o Senhor habita em nós e o Senhor nos ama, mesmo sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos alimenta. E no meio dessa jornada de dor que a gente tem, o Senhor está conosco todos os dias. Aliás, tem hora que a gente nem está ligado e o Senhor está aqui. É impossível fugir da Tua presença, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado. Obrigado pelo Teu alívio. Obrigado pelo Teu sustento nos dias maus que nós passamos. Ficamos preocupados pelos dias que virão pela frente e não somos capazes de olhar os dias que ficaram para trás, que em todos eles a Tua mão nos ajudou. Por que temos dúvidas para frente, Senhor? Nos perdoa. No meio das nossas lutas, perrengues que a gente está passando, cada um aqui tem enfermidades, tem desemprego. No meio dessas nossas dores, acalma o nosso coração. Nós estamos nas Tuas mãos e o Senhor vai nos levar a salvo para o Teu reino. E obrigado pela igreja, obrigado pela comunidade de irmãos. Obrigado por esse meu irmão. Me ajuda a ser melhor para ele. Me ajuda a ser um pai melhor, a ser um filho melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, a cuidarmos uns dos outros, porque todos nós somos uns presentes uns para os outros. A comunidade dos discípulos de Jesus. Ler esse texto, Senhor, e pensar na casa de Priscila e Áquila. Pensar em irmãos que hospedaram Paulo. Pensar em gente que cuidou uma das outras no meio da perseguição. Faz a gente olhar para a nossa igreja e nossa comunidade e pensar o quanto eu tenho negado da minha compaixão, do meu carinho, da minha amizade para alguém. Eu não sei o que esse alguém está sofrendo ao meu lado. Nos torna, Senhor, um ambiente de alívio, de sinceridade, de compaixão. Que nossos dons sejam doados uns aos outros. Se eu tenho palavra de conhecimento, se eu tenho sabedoria, se eu tenho discernimento, se eu oro por alguém e desejo que ele seja curado e o Senhor cura, que tudo que eu tiver eu faça para alguém, como o Senhor fez por mim, e o que de graça eu recebi, de graça eu dê. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pela comunidade dos irmãos, obrigado pela minha família, obrigado pelo Teu sustento, obrigado que essa vida, Senhor, ela só não é um colapso para nós, porque nós Te encontramos, e o Senhor é bom. E a Tua misericórdia dura para sempre. E os Teus anjos se acampam ao nosso redor. E de noite eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz descansar seguro. Porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho.
E porque o Senhor é o pão que desceu dos céus, que alimenta a nossa alma e apazigua o nosso nervosismo e nossas angústias. O Senhor é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Senhor é o bom pastor que tem nos conduzido como tuas ovelhas às águas tranquilas e a pastos verdejantes. É o Senhor que nos alimenta, porque o Senhor é o pão que desceu dos céus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu pelo nosso pecado e nos perdoa e nos alivia. Nós ficamos preocupados com o dia de amanhã e o Senhor diz: não andem ansiosos. Cada dia tem o seu mal. Busquem em primeiro lugar o meu reino, minha justiça. Eu vou acrescentar a vocês todas as outras coisas. Obrigado, Senhor. A gente é muito preocupado, quer ter um joystick para controlar o mundo na nossa mão. Mas o Senhor é bom. Como o Vagnão disse aqui, leu Isaías. O Senhor está no trono e o Senhor reina sobre nós. Põe a tua paz dentro de nós, no meio das nossas guerras. E que cada dia que passe, Senhor, possamos crescer como cidadãos, como pais, mães, filhos, amadurecendo como cristãos, gente de Deus com valores de Cristo, a aprendermos cada dia mais como igreja e sermos luz e sal nesse mundo, e apoio, e amor, e afeto entre nós como igreja de Cristo. Até o dia que o Senhor nos chamar, cumpramos a nossa missão, façamos a tua obra e usufruamos do teu alívio, Senhor. Tua palavra, teu Espírito, tua igreja, que é o que somos. Abençoa a gente na volta para casa, nosso domingo de descanso. Abençoa-nos, Senhor. Amanhã começa mais uma jornada, mais uma semana, que a gente vai enfrentar os mesmos problemas, mas que enfrentemos debaixo da tua paz. E que nós, maridos, voltemos para casa, certos de que o Senhor cuida de nós. E as esposas em casa esperem seus maridos, certos de que o Senhor está cuidando de nós. E nós amemos nossos filhos, certos de que o Senhor está cuidando deles. E os filhos amem os seus pais, certos de que eles estão fazendo o melhor no Senhor. E todos nós sejamos gratos, porque a tua palavra e o teu Espírito nos tornam mais parecidos contigo. E quanto mais parecidos contigo a gente tiver, menos problemas uns com os outros nós vamos ter. Guarda-nos e nos mantém assim sempre, como tua igreja, para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Esperamos que você tenha sido edificado por esta pregação. Fique com Deus e até a próxima.